Bom, pessoal, na aula anterior a gente tratou do problema da tangente, tá? E entendeu lá da taxa de variação. Então, qual era a nossa ideia lá? Eu fazia variar o ponto Q à esquerda ou à direita, aqui no caso eu estou aproximando pela direita, cada vez mais próximo de P, tá? Então a tangente, ó, vai aparecendo, por quê? Porque eu vou aproximando a secante cada vez mais assim, até chegar num ponto em que ela vira uma reta tangente, tá? Nesse caso aqui, quando eu procuro... O que é a tangente nesse caso aqui? A tangente é o cateto oposto, que é esse aqui, pelo cateto adjacente, que é esse aqui, né? Nós temos um triângulo retângulo, aí eu tenho um ângulo θ. Se eu quiser achar o ângulo θ, ou seja, a gente chama de inclinação M, né? Vai ser a diferença entre f de x menos f de a sobre x menos a, de tal forma que no limite, quando se aproxima x de a, né, isso aqui eu tenho a inclinação da reta tangente. Foi isso que a gente viu na aula. Eu vou deixar no card aqui em cima para você dar uma olhadinha se ainda não viu. Tá legal. Mas, se eu fizer o seguinte, se eu chamar x menos a de um h, tá? Ao invés de chamar isso aqui, eu vou chamar isso de h, né? Esse aqui é o a, tá? É o f de a aqui. Se eu chamar isso de a e tal, então x menos a é h e x é igual a mais h. Tá aqui negativo, tá? Fica a mais h. Então, no lugar de x eu vou colocar mais h e no lugar de x menos a eu vou colocar h. Então a expressão fica assim, ó. M igual a f de a mais h menos f de a, de tal forma, né, que no lugar de x eu boto a mais h e de x menos a isso. Aí essa expressão aqui do limite, ela vai virar isso aqui, ó. A expressão da inclinação da reta tangente, aqui é da secante, né? Aqui é da secante. E aqui é da tangente. No limite de f de a mais h menos f de a sobre h, quando h tende a zero. Por quê? Porque quanto mais o x se aproxima de a, mais o h se aproxima de zero, né? Vamos imaginar aqui, ó, isso aqui é um 2. Ó, 2,1 menos 2 dá 0,1. 2,01 menos 2 dá 0,01. E cada vez mais próximo de 2, mais próximo de 0 vira o h. Então, no limite de f mais h menos f de a sobre h, h tende a zero, né? Então a expressão fica essa daqui, ó. Uma expressão diferente, mas ao mesmo tempo válida para entender a ideia aí da inclinação da secante e da tangente. Aqui é da secante porque não está no limite, né, um valor qualquer, então a inclinação da reta secante. Se for a inclinação da reta tangente, é quando o limite do h tende a zero, tá bom? Então, mais uma vez, eu vou fazer aproximar o ponto, aí isso vai cada vez mais diminuir o triângulo, tá? O triângulo vai ficando menor, 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 até no limite, quando h tende a zero, e aí nós temos a inclinação da tangente. Bom, essa vai ser a nossa definição de derivada, tá bom? Isso vai aparecer, essa taxa de variação aqui, de relação de grandezas, vai aparecer na química, na física, na economia, em diversas ciências, na engenharia, assim vai. Então a gente vai ter a nossa definição de derivada. O que é a derivada? De uma função em um número a, denotado por f' de a. É f' de a igual a limite de f de a mais h menos f de a sobre h quando h tende a zero. Tá? Se retornarmos a nossa ideia lá do x sendo a mais h, a gente converte aqui, né? E muda de novo para esse caso aqui. Mas as duas formas são a nossa definição de derivada. E como primeiro exemplo,
eu vou colocar aqui, ó, essa funçãozinha aqui, o seguinte. Encontre a derivada da função f de x² menos 2x mais 1, tá bom? E no número a, certo? A gente vai fazer o seguinte, eu vou primeiro fazer só para x², depois eu vou fazer para ela completa, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho que a derivada ela serve para várias funções e a polinomial aqui do segundo grau é a mais simples. Vamos lá fazer então. Bom, então aqui nós temos esse caso aqui. Primeiro eu vou fazer a derivada só para cá, tá bom? Vou fazer a derivada só para cá. Então vamos lá fazer. A derivada de f de x para x². Depois a gente vai fazer para essa daqui, ó. Então a derivada f' de x vai ser o limite de f de x menos f de a, que é o ponto, né? Pode ser 2, 1, menos 1, sei lá, 0, sobre x menos a, quando x tende a A. Pode ser também aquela do H, tá? Pode ser também aquela do H. Eu vou fazer desse jeito aqui. Se você quiser, você tenta fazer com a do H. Vamos lá. Se eu substituir f de x menos f de A para x tendendo a A, vai ficar como? Ó, primeiro eu vou deixar aqui o f de x, que é o x², esquece isso aqui por enquanto, menos a² sobre x menos a². Aí eu vou substituir no lugar de x a, vai ficar a² menos a² sobre a menos a igual a 0 sobre 0. Isso aqui é uma indeterminação. Tá bom? Então, não dá. Então, a gente tem que manipular algebricamente a situação, que seria isso daqui, para retirar essa indefinição, essa indeterminação, tá bom? Então, bora repetir aqui, ó. x² menos a² sobre x menos a. Aí tem que lembrar, né, nossos produtos notáveis, o produto da soma pela diferença, o binômio, né, a mais b ao quadrado, dá a² mais 2ab mais b ao quadrado, a menos b, a² menos 2ab. Pode ser a soma pela diferença, a mais b vezes a menos b dá a² menos b ao quadrado. Eu posso colocar um valor em evidência, né? Aqui, ó, 2a mais 2b pode ser a mais b, então transforma. Qual é aqui a ideia? É transformar todo mundo em fatores. Por quê? Porque se eu transformar em fator, dá para simplificar. Tá bom? Então aqui, ó, x² menos a² sobre x menos a. Se eu de alguma forma conseguir tirar, né, manipular algebricamente e retirar esse denominador, eu consigo retirar a indeterminação, tá bom? Então vai ficar, ó, x² menos a², em que caso isso vai cair? Nesse bem daqui, ó. Produto da soma pela diferença. Eu tenho a diferença de 2 quadrados, eu posso transformar isso no produto da soma pela diferença. Então a raiz de x² é x, menos ou mais, né? Mais a raiz de a² é a. Então eu posso transformar nesse produto aqui, ó, x menos a vezes x mais a sobre x menos a. Evidentemente, esse daqui e esse termo são iguais, eu posso dividir um por outro, dá 1. Então vai restar apenas o quê? X mais a. Aí, no lugar disso, eu posso substituir isso, porque vai dar o mesmo resultado. Então a derivada vai ficar assim, ó, f' de x vai ser o limite, no lugar dessa expressão toda, né? Vamos deixar aqui o f de x menos f de a sobre x menos a, quando x tende a 0. No lugar disso tudo, eu posso colocar x mais a, tá? Ainda não substitui, só para você ver, né? Aí eu posso colocar a mais a, e isso vai dar 2a. O que é que significa isso? Que a derivada f' dessa função aí, x² no ponto A, é igual a
2A. Tá? Depois você vai entender isso de modo geral. Bom, pessoal. Pronto. Agora, vamos ver agora a situação. Pronto. Vamos ver agora a situação em que eu vou usar tudo isso aqui para achar a derivada. Então, a derivada, nesse caso aí, vai ser o quê? Vai ser o limite de f de x menos f de a sobre x menos a quando x tende a A. Tá bom? Se a gente substituir, né? Vamos colocar aqui antes o f de x. O certo seria já substituir direto, mas eu estou mostrando justamente para você entender o que é que vai acontecer, né? Vai cair na indeterminação. Tá? Então aqui vamos lá. Olha só. Eu substituí, né? F de x está aqui, f de a está aqui, x menos a está aqui. Tá? Antes de substituir o valor de x por a. Então, é isso que fica dessa forma aqui. Se eu substituir, vai acontecer o quê? Vai ficar a ao quadrado menos 2a mais 1. Aí, aqui o negativo troca o sinal de todo mundo, né? Menos a ao quadrado mais 2a menos 1 sobre a menos a. Tá bom? Então, ó, a ao quadrado menos a ao quadrado dá 0. Menos 2a mais 2a dá 0. Mais 1 menos 1 dá tudo 0. A menos a dá 0. Vai acontecer o quê? Uma indeterminação, e aí a gente não consegue ter resultado aqui, né? Achar o valor do... Qual seria o número que multiplicado por 0 dá 0? Aí é indeterminado, porque pode ser infinitos. Bom, aí, o que acontece? A gente vai ter que trabalhar algebricamente aqui, ó. Trabalhar algebricamente aqui. Então eu vou pegar isso aqui, do jeito que está aqui, com essa cara aqui mesmo. Vou copiar, colar para não demorar muito, tá? E aí a gente vai tá aqui a expressão. E essa expressão é que a gente vai ter que trabalhar para retirar a indeterminação e poder tentar achar, se existir o limite, tentar achar a derivada. Tá bom? Então vamos lá tentar fazer a nossa manipulação, que eu chamo, né? Manipulação algébrica, para tirar a indeterminação e voltar a essa definição e ver se a gente calcula a derivada. Tá bom? Então vamos lá. Então olha só, vamos arrumar isso daqui, né? Isso vai dar um x ao quadrado, repete isso, só vou tirar o pessoal ali do parênteses, né? Troca o sinal, ó. Menos mais menos, menos a ao quadrado, mais 2a, menos 1, tudo isso sobre x menos a. Então, para retirar a indeterminação, eu tenho que retirar isso aqui é um resultado, isso aqui é um número. Eu tenho que retirar esse resultado aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Transformando isso em algum fator que multiplica x menos a, e aí a gente simplifica. Tá? Essa é a dica, a gente transforma em fatores e simplifica. Bom, então como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente pode observar o seguinte. Esse termo aqui e esse termo aqui eu posso agrupar porque ele pode ser transformado num fator. Já que a gente vai ver esse. Esse termo aqui e esse termo aqui eu posso agrupar. Aqui eu esqueci de novo de trocar o sinal. Menos 2x mais 2a. E mais 1 menos 1 dá quanto? 0. Tá bom? Mais 1 menos 1 dá 0. Então, nosso objetivo é transformar em algum fator que multiplica x menos a. Então, ficou com uma carinha mais interessante aqui, ó. Tá? Por quê? Porque isso daqui é um produto notável. Quadrado da diferença, né? E isso daqui eu posso colocar em evidência um número e vai aparecer o x menos a. Não sei se você já enxergou, mas dá. Tá? Então, olha só. X ao quadrado menos a ao quadrado, ele é o clássico produto da soma pela diferença. Já apareceu x menos a.
Ricardo, dá para cortar um com o outro? Não, meu jovem. Não, porque tem esse outro termo aqui. Então, não pode, você vai cometer um erro, um pecado gravíssimo da matemática. Só pode se tiver todo mundo aqui em forma de produto. Então, olha, menos 2x mais 2a, eu posso colocar aqui em evidência para aparecer o x menos a. Eu coloco menos 2, porque vai trocar o sinal de todo mundo, vai tirar o 2 e o x fica positivo e o a fica negativo. Então, se eu colocar menos 2 em evidência, menos 2x menos 2 dá mais x. Mais 2a dividido por menos 2 dá menos a. Então, eu tenho esse e esse aqui. Já dá para cortar? Daria. Mas antes, calma, muito calma. Vamos fazer o certo. Colocar em evidência quem? O fator comum aqui, ó. O que está multiplicando em comum, x menos a. E vai sobrar só esse pedaço aqui, ó. Então, x menos a em evidência, sobra quem? X mais a. Né? Porque isso tudo dividido por x menos a, sobra só o x mais a, porque corta x menos a. Tá bom? Aí sobrou só o x mais a. E isso aqui dividido por x mais a, sobra só quem? O menos 2. Tudo isso sobre x menos a. Agora sim, ó, esse dividido por esse dá 1. Sobra quem? X mais a menos 2. Então, a gente pode substituir toda essa expressão por x mais a menos 2. A gente retirou a indeterminação porque não está mais dividindo por zero. Tá? Então, a gente volta para essa ideia bem aqui assim, ó. Vamos pegar, eu vou pegar aqui, tá? Vou copiar, levar aqui para baixo, eu vou colar, tá? Vou igualar isso a essa situação bem aqui, ó. Vou copiar e vou colar bem aqui. Pronto. Então, eu substituí toda aquela expressão por isso, né? Não substituí aqui ainda o x, deveria, né? Quando você for resolver, você já substitui o x pelo a, tá? Mas para você entender, é como se fosse didaticamente, um erro didático aqui, mas é para você compreender, tá bom? Então, no lugar de x eu vou colocar o a. O que vai acontecer? A mais a menos 2 vai ficar 2a menos 2. Pronto. A derivada de f' de x para essa função aqui, ó, essa função aqui, vai ser igual a 2a no ponto f' de x. Deixa eu só dar uma arrumada aqui para você não esquecer o que a gente está fazendo. F' de x, quando x igual a a, tá? É igual a 2a menos 2. Também eu estou fazendo isso justamente para você compreender. Na verdade, a expressão correta seria essa. F' de a vai ser igual a 2a menos 2. Então, essa aqui é a expressão correta. F' de a. Tá? Bom, isso é para a derivada dessa função. Existem mais derivadas que a gente vai compreender um pouquinho melhor, mas essa aula aqui já está muito grande. Eu vou fazer uma terceira parte em que eu vou fazer o exemplo com velocidade, tá? Eu vou fazer o exemplo com velocidade e aí eu espero que você já tenha uma compreensão cada vez melhor sobre o que é a derivada, tá? Então lá a gente vai ver que a velocidade vai ser o limite da variação da função s de t, né, posição no tempo, menos s de a sobre t menos a, quando t tende a a. Tá? Então, essa vai ser a nossa próxima aula, que vai ser logo em seguida. Eu peço que você continue, e aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre derivada. Beleza? Tchau, tchau.